vez, boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda, que dê a vossa mão direita. Nós já vimos a semana passada, a Sandra iniciou o capítulo, nos trouxe uma série de ensinamentos. O capítulo é um capítulo com muitos ensinamentos, onde Jesus nos traz e nos chama a atenção para a questão da caridade. Como é que nós estamos praticando a caridade? Se é que nós estamos praticando, e como estamos praticando? O que nós esperamos dessa caridade que nós praticamos? Nós praticamos com orgulho, vaidade, mostrando aos outros aquilo que nós fazemos, ou nós praticamos silenciosamente, nós fazemos o nosso trabalho, o nosso compromisso, aquele compromisso que nós assumimos no plano espiritual, e nós chegamos aqui na Terra com esse compromisso, com esse trabalho a fazer, e nós vamos fazendo o trabalho conforme aquilo que nós assumimos, conforme os nossos compromissos. Então, ela falou a semana passada, leu uma passagem do Evangelho e parou no item 5, o óbolo da viúva, que é uma parte muito interessante, que é um ensinamento muito grande da parte de Jesus, e que, como todo o Evangelho, lógico, que nós nos remetemos aos dias de hoje. Nós temos que colocar o Evangelho, ele está completando 150 anos. Jesus esteve na Terra há 2000 anos, aproximadamente 2000 anos. Mas os ensinamentos dele, e os ensinamentos e as observações de Kardec, e os ensinamentos dos espíritos que compõem o Evangelho segundo o Espiritismo, nós devemos transportar para cada dia da nossa existência. Em cada época da nossa existência, das nossas reencarnações e das nossas encarnações, nós transportamos os ensinamentos de Jesus. Cada época tem seu aprendizado. Cada época tem aquilo que nós podemos tirar das palavras de Jesus e levar conosco. Para onde? Para a nossa evolução espiritual. Então, o item 5, o óbolo da viúva. Ele diz assim: estando Jesus, do Evangelho de Marcos e Lucas, palavras de Jesus do Evangelho de Marcos e Lucas, estando Jesus sentado de frente ao gasofilácio, ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada um. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes passaram, puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram dos que lhe sobrava, ao passo que ela deu o que lhe falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Palavra de Jesus, Marcos, capítulo 12, versículos 41 e 42, e Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. E Allan Kardec, ele faz umas observações acerca das palavras de Jesus. Acho que todo mundo deve saber que gasofilácio, não sei se todo mundo sabe, mas existem uns recipientes nas igrejas que existia no templo, onde as pessoas jogam as suas ofertas. E em certas épocas, na Páscoa, no templo em Jerusalém, as pessoas vinham e faziam as suas oferendas. As oferendas eram feitas em moedas. Então, o que acontecia? As pessoas vinham e jogavam as moedas. E as moedas batiam umas nas outras. Isso tem nos livros de história, a gente aprende isso. Que as moedas batiam umas nas outras. E em batendo umas nas outras, você tem uma ideia de quanto, pelo som, de quanto cada um fez a sua oferta. Então a pessoa chegava lá e jogava 10 moedas, 20 moedas, e existia uma coisa na época, um jeito na época de fazer o quê? De fazer com que parecesse que você desse muitas moedas. Então o que algumas pessoas faziam? Elas trocavam
as moedas de maior valor, moedas de menor valor, e chegavam lá e plim, 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 plim. Então dava a impressão que você estava fazendo grandes doações, porque quem tinha porque valia o quanto você doava, na verdade, valia a quantidade. E aí chegavam lá e pá, pá, plim, 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 jogavam as moedas, e Jesus, óbvio, que com a sabedoria dele, com a evolução espiritual e com a sabedoria dele, não deixava passar uma lição sequer de qualquer acontecimento, de qualquer coisa que acontecia ali no momento. Então Jesus, sentado em frente ao gasofilácio, vendo lá as pessoas jogarem as moedas, e as pessoas jogando as moedas, e de repente chega uma senhora muito humilde, pobre, e joga 2 moedas. Pelo som das moedas, deve ter percebido, e Jesus deve ter visto o valor da moeda que ela depositava, porque nós conseguimos também observar o valor do dinheiro, e nós sabemos que as moedas eram cunhadas de forma diferente, como são as de hoje. Ele vê que a mulher, a viúva, a senhora lá, deposita 2 moedas. E ele sabe que aquelas moedas, elas têm valor de 10 centavos. 10 centavos do valor da época. E aproveitando a oportunidade, ele chama os discípulos e fala: olha, em verdade vos digo que a oferta dessa mulher, dessa pobre viúva, ele fala, é muito maior do que aqueles que vêm colocando uma grande quantidade. Por quê? Porque essa mulher está doando aquilo que é do sustento dela. Ela não está doando o que sobra, como alguns que vêm ricos, que doam o que sobra. Porque tem muitas moedas para doar, tem muito dinheiro para doar, e doa. Então ele fala, eu pego essa mulher, ela está doando aquilo que é do sustento dela. Ela está tirando do sustento dela e doando. E aí ele nos chama a atenção para essa questão da caridade. A gente já vem no começo do capítulo, lembrando que não sabe como é essa caridade que nós praticamos, e ali Jesus efetivamente nos chama, e nos chama a consciência para essa caridade que nós estamos praticando. Por isso que ela é ainda hoje um grande ensinamento de Jesus, que é utilizado em diversas palestras, em centros espíritas, em algumas outras igrejas, onde ela é utilizada em grande. Por quê? Porque nos chama a atenção para aquilo que nós estamos fazendo. E Allan Kardec, oportunamente, coloca umas observações, e ele coloca aqui no início do capítulo, do item 5, ele coloca uma observação que foi tirada do Livro dos Médiuns, da segunda parte. E depois, mais adiante, ele coloca uma outra observação que ele faz acerca do óvulo da viúva. Então ele diz assim, Allan Kardec: muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejarem, por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riqueza, dizem, para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção, e pode até em algum ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada a todos. Por que eu falei que é uma coisa que a gente transporta para os dias de hoje? Porque a gente pensa às vezes assim. Pensa assim, se eu tivesse mais dinheiro, eu ajudaria mais. Se eu ganhasse na Mega Sena, se eu ganhasse na loteria, se eu ganhasse na Mega Sena, eu tivesse uma grande soma de dinheiro, eu poderia doar uma grande soma de dinheiro para as obras de caridade. Poderia tirar algumas pessoas da rua, poderia tirar algumas pessoas da... E aí Allan Kardec faz essa observação. Ele diz assim, que para algumas pessoas poderia ser até desinteressado esse pensamento, que ela realmente iria doar esse dinheiro. Mas ele chama a atenção, será que todos teriam esse mesmo desprendimento com o dinheiro?
Porque o que nós observamos é que nós arranjamos ao longo da nossa vida muitas desculpas para nós fazermos o trabalho, para nós fazermos a caridade, para nós trabalharmos em benefício do próximo. Teve uma oportunidade na Folha Espírita, foi colocado no cantinho do evangelizador, uma chamada para a nossa consciência, onde eu peguei alguns trechos que eu achei interessantes sobre as desculpas que nós damos para nós deixarmos de fazer a caridade. Chamando a nossa consciência, chamando a minha consciência, que desculpas eu dou para não cumprir aquele compromisso que eu trago do plano espiritual? Será que se eu tivesse maiores recursos financeiros, eu teria oportunidades maiores de ajudar? E é isso que Kardec nos pergunta. Será que quais são as desculpas que nós damos? Esse era o tema. E esse tema foi tratado com as crianças e foi tratado com os jovens na evangelização infantil lá em Diadema. Com algumas crianças e com alguns jovens. Porque todos têm a oportunidade de fazer a caridade. Seja a caridade financeira, seja a caridade moral, seja a caridade espiritual, não importa. Todos, em qualquer idade, têm a oportunidade de fazer a caridade. Então, as questões eram: que desculpas eu dou para não praticar a caridade? Eu não tenho tempo, eu não posso agora, porque agora eu tenho que cuidar da minha família. Eu tenho certas... E aí a gente vai enumerando todas as desculpas que nós damos para não praticar essa caridade, para não fazer esse trabalho, para não levar até o próximo essa oportunidade que nós temos, levar a nossa própria oportunidade de trabalho junto àqueles que têm necessidade, que passam necessidade. Mas não são necessidades de toda a ordem. Não é só aquela pessoa que tem necessidade de bens materiais, só do alimento, ou só também do alimento. E nós vamos observando que, à medida que nós vamos respondendo essas questões, nós vamos nos encaixando em diversos trabalhos que o Espiritismo, vamos trazer para dentro do Espiritismo, que o Espiritismo oferece dentro do Centro Espírita. Os diversos tipos de trabalho que o Centro Espírita oferece. Eu não tenho dinheiro para fazer a caridade, eu não tenho recursos financeiros, mas eu tenho o quê? Braços fortes. Eu posso ajudar a servir um prato de sopa, eu posso ajudar uma pessoa que está em necessidade, a uma conversa com ela, eu posso, enfim, aí você começa a enumerar todo tipo de possibilidades de trabalho junto aos necessitados e necessitados de toda a ordem, que você faz como? Que você faz se você não tem a desculpa que você não tem grandes recursos. Ah, mas eu não tenho tempo. Será que não sobra um pequeno tempo de todo o nosso tempo para nós conversarmos com uma pessoa que passa necessidade, ouvirmos um amigo, trabalharmos dentro de uma tarefa dentro do Centro Espírita, ajudarmos na limpeza, ajudarmos no servir o prato de sopa, conversarmos com um amigo? Será que nós... Então, nós vamos enumerando e nós vamos levando em conta todo esse tipo de trabalho que é feito. E essas desculpas é o que Allan Kardec nos chama a atenção aqui. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em alguns, e sincera, ele diz. Dar-se-á, contudo, seja completamente, aí ele nos pergunta, é completamente desinteressada a todos? Isso a gente não pode julgar, porque lá nos capítulos anteriores, e nós vamos encontrar nos capítulos posteriores, que Jesus nos fala o quê? Que nós não devemos julgar. Que antes da gente olhar o cisco no olho do outro, que a gente olhe a trave no nosso. Nós vamos encontrar isso no Evangelho. Mas ele não diz assim: vocês não devem levar em consideração e vocês não devem fazer um exame de consciência. Porque Santo Agostinho tem uma bela de uma passagem no Livro dos Espíritos, onde ele nos fala sobre o exame de consciência. Então nós vamos buscar em Santo Agostinho o exame de consciência e nós vamos buscar no Evangelho para não julgar o próximo. Então nós vamos cuidar de quem? Dos nossos afazeres, dos nossos compromissos assumidos no
plano espiritual. E como nós assumimos esses compromissos? Porque todos nós sabemos quais são os nossos compromissos, porque nós somos levados a esses compromissos. Um exemplo bastante interessante desses compromissos que nós assumimos no plano espiritual, numa certa ocasião nós estudamos aqui do livro Vozes do Grande Além, o caso do Luiz Silveira. Eu gosto de citar sempre esse caso, gosto de falar também para as crianças, gosto de falar para os jovens. Por quê? Porque esse traz grandes ensinamentos. Em primeiro lugar, Luiz Silveira assume um compromisso no plano espiritual, de vir trabalhar junto aos enfermos, durante 26 anos, junto aos enfermos. E ele assume esse compromisso e vem para a Terra, reencarna para trabalhar nesse compromisso. Está lá no livro Vozes do Grande Além, o Chico, Psicofonia do Chico. No final dos trabalhos, no grupo espírita, ele recebia alguns espíritos e esses espíritos davam essas orientações. E veio esse espírito que ele diz lá que depois ajudou bastante no grupo e ajudou bastante nos ensinamentos. E ele traz a experiência dele, porque a experiência dos espíritos servem de exemplo para nós, para a nossa consciência. Então ele diz assim, o Luiz Silveira, que ele veio para a Terra para trabalhar junto aos enfermos, durante 26 anos. Só que ele chega na Terra, eu vou fazer um resumo da história. Ele chega na Terra e se suicida. Então o que acontece? Ainda faltava, bem no tempo que ele ia fazer o trabalho dele, ele se suicida. E aí o que acontece com o Luiz Silveira? Ele teve a sorte, e isso pelos espíritos, a gente sabe que os espíritos, o corpo dele foi levado para o necrotério, do necrotério foi levado para o Instituto Médico Legal, e para um Instituto Médico Legal, para um local onde ia ser examinado, e dali daquele lugar ele foi levado para onde? Ele foi levado para uma faculdade de medicina. E durante 26 anos, aquele corpo serviu de estudo para os médicos que ali faziam os seus estudos. E durante 26 anos ele permaneceu ao lado do corpo. Então ele viu o corpo dele ser... tiraram a roupa do corpo dele, daquele corpo. Ele viu ele ser levado para uma sala, para a sala onde ele fizeram a autópsia. Ele viu esse corpo ser levado para uma mesa de um Instituto Médico Legal. Ele viu esse corpo ser levado para uma faculdade de medicina. Ele viu esses jovens médicos chegarem junto a esse corpo, estudarem. Aí o corpo foi perdendo a carne, né? Porque estudava, foi ficando o esqueleto. E ali daquele esqueleto, ele foi vendo aquele esqueleto foi amplamente usado, porque durante 26 anos passou muita gente por aquele corpo. Muitos alunos passaram por aquele corpo. E aí ele foi, até que um dia juntaram os ossos, e aí o médico, chega o espírito perto dele e fala, olha, agora você está liberto do seu corpo, o corpo foi cremado, os ossos foram cremados, e ele se libertou daquele corpo. E aí nos chama a atenção, o estudo, aqui, o que nos chama a atenção? Para o compromisso, para esse compromisso que nós assumimos no mundo espiritual. Nós temos um compromisso assumido no mundo espiritual, nós podemos nos lembrar, assim, efetivamente desse compromisso assumido, mas nós somos encaminhados para o trabalho junto a essas casas. Muitas vezes nós desistimos ao longo do caminho. Uma grande maioria, um grande número, está lá no livro Os Mensageiros, ele se refere aos médiuns. Muitos médiuns desistem. E a gente crê também que muitos de nós desistimos ao longo do caminho. Mas nós somos amplamente orientados pelos espíritos superiores. Eu já falei isso uma vez aqui, eu escutei uma pessoa fazendo uma palestra aqui e usando uma expressão que aquilo ficou gravado na minha cabeça. Escandalosamente nós somos ajudados pelos espíritos superiores, escandalosamente nós somos intuídos por esses espíritos,
E escandalosamente também nós deixamos de ouvir várias vezes e a gente entra em algumas roubadas na nossa vida. Então, esse capítulo, esse óvulo da viúva, nos chama a atenção para isso. O que compromisso nós assumimos no plano espiritual? E como é essa caridade que nós estamos praticando? Que essa caridade é desinteressada, como a viúva que deita lá, deposita 2 moedas, ou nós estamos fazendo para chamar a atenção? E para que serve essa caridade? Para a nossa evolução espiritual. Então nós vemos o caso do Luiz Silveira, que ele vai e ele cumpre. Ele cumpre meio que, ainda que enviesado, ele cumpre o compromisso dele do plano espiritual, servindo o corpo dele como estudo para a faculdade de medicina. Então, lembrando que nós todos temos um objetivo na nossa vida. Ninguém vem à Terra à toa. Ninguém vem à toa. E aí nós somos encaminhados para os diversos setores. Mas nós precisamos observar as desculpas que nós usamos para esse trabalho que nós somos convidados a fazer e que assumimos no plano espiritual. E Allan Kardec continua aqui na continuação do capítulo, do item, ele diz assim, capítulo 13, né, item 5, ele diz assim: o ponto sublimado da caridade nesse caso estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos e recursos, de que carece para realizar seus generosos propósitos. Porque nós todos trazemos os talentos, como a parábola dos talentos. O que nós fazemos com esses talentos? Nós colocamos a serviço e multiplicamos no nosso retorno para o plano espiritual, ou nós enterramos e devolvemos da mesma forma, ou nós dispersamos ao longo da vida. Como é que nós utilizamos esses talentos? E esses talentos, eles se estendem numa gama enorme de trabalhos. Os talentos do universitário, que vai lá ajudar no orfanato, que vai ajudar as crianças nos seus estudos. O talento daquele que é médico, que ele vai ajudar os enfermos, que ele se associa às associações médico-espíritas, ou não se associa às associações, vamos dizer assim, mas ele vai até o enfermo, ele atende aqueles doentes que necessitam, ele atende aquelas pessoas que passam por necessidades, e ele atende aquelas pessoas e retornam ao mundo espiritual com aquela sensação da tarefa cumprida. E nós temos um grande exemplo, inclusive é o patrono das AMES, das Associações Médico-Espíritas, que é o Dr. Bezerra de Menezes, um grande exemplo de um espírito que trabalhou no silêncio, que atendeu as pessoas no silêncio, que fez, a semana passada passou na Globosat, um documentário que chama Grandes Brasileiros, acho que é Grandes Brasileiros. Eles repetem bastante, dá tempo de pegar ainda lá no canal, dá tempo de pegar um documentário sobre o Dr. Bezerra de Menezes. E eles fazem um documentário não é um documentário feito, não é um documentário espírita propriamente dito, mas é um documentário de grandes brasileiros, falando de grandes brasileiros. E o Dr. Bezerra de Menezes nos chama a atenção pela grandiosidade do seu espírito e pelo desprendimento. Ele, Dr. Bezerra, é a viúva que tem as 2 moedas e que tira tudo do sustento dele para dar para o próximo. É um grande exemplo de doação, entre outros tantos exemplos que nós encontramos na Terra, entre outros grandes exemplos de tantos brasileiros, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, enfim, e não dá para ficar enumerando, Chico Xavier, grandes missionários que passaram pela Terra em toda a história da humanidade e que trouxeram trouxeram esses talentos e dividiram esses talentos e dividiram com essas pessoas. Então, eles falam, o Dr. Bezerra tem inúmeros exemplos dele. Ele doou o anel de formatura dele para uma paciente poder comprar remédio. Ele estava lá esperando o bonde e encontrou com uma pessoa necessitada
e deu tudo que ele catou, tudo que ele tinha no bolso, nos bolsos dele lá, todas as moedas, e entregou para aquela pessoa necessitada para ela se alimentar. E aí ele ficou sem dinheiro até para pegar o bonde, porque quando ele entrou no bonde, ele não tinha mais dinheiro, ele teve que descer e seguir a pé. Então são inúmeros exemplos. Ele foi um exemplo de político, ele foi um exemplo de presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele deu diversos exemplos. Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá junto aos pobres na Índia, os boêmios, Irmã Dulce nos pobres na Bahia, enfim, todos aqueles que trabalharam, que trouxeram seus talentos. E hoje, por que se aplica hoje esse óbolo da viúva? Por que se aplica também aos dias de hoje? Porque hoje nós estamos vendo grandes estudiosos se dedicando suas vidas à pesquisa na cura das doenças, à pesquisa, passando noites trancados em laboratórios, à procura da cura das doenças. Poderiam estar aproveitando, poderiam estar saindo, enfim. E por aí vai. Engenheiros que se dedicam a criar obras para atender a população, para facilitar a vida da população. Universitários que vão até os estados mais distantes, onde há uma grande necessidade, da região norte, no nordeste, no sertão do nordeste, e levam o seu conhecimento para as pessoas, para que elas possam fazer irrigação, para que elas possam plantar, para que elas possam criar, desinteressado, trabalho desinteressado. Se nós formos procurar, nós vamos encontrar diversas pessoas que fazem um trabalho desinteressado e também dão o seu próprio sustento, porque poderiam estar dentro de universidades dando aula, poderiam estar dentro, mas estão lá trabalhando junto à população ribeirinha que necessita daquele trabalho. Outro dia eu estava lendo a história de uma médica que ela é obstetra, ginecologista e obstetra, e ela trabalha junto à população ribeirinha. Ela vai lá aonde tem as parteiras leigas, porque elas não têm curso de medicina, elas fazem parto lá, elas têm experiência. E ela vai lá e ensina, vai trabalhar junto àquelas parteiras, junto àquela população ribeirinha, saiu daqui de São Paulo, foi morar lá no Acre, parece que no Acre, estava lendo uma reportagem sobre essa médica. Casos assim bastante interessantes que servem aqui com essas observações que o Allan Kardec faz. E ele continua aqui também. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem a consecução de tais objetivos? Desculpa, eu pulei um parágrafo. O ponto sublimado da caridade nesse caso, desculpa, eu não pulei um parágrafo, não pulei dois. O ponto sublimado da caridade nesse caso estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência e seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás das quimeras, quais a descoberta de tesouros, de uma favorável ensanche aleatória do recebimento de inesperadas heranças. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Além das pessoas ainda esperarem as heranças para poderem realizar a caridade, ainda esperam que os espíritos ainda venham ajudar para conseguir tal objetivo, e muitas vezes, envolvidos nessa questão do dinheiro, o que acaba acontecendo? Elas acabam perdendo o rumo até, porque a quantidade pode até vir essa herança, e a quantidade de dinheiro pode atrapalhar, inclusive, na execução dos trabalhos. Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo, e ainda muito menos a missão dos espíritos,
a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vem a serem punidos pelas decepções. As punições, na verdade, são as punições que nós mesmos nos colocamos. O nosso problema de consciência. E quando nós, o Chico diz, numa passagem lá na vida dele, numa entrevista, que ele diz assim, que ele vê muitos espíritos despertarem no mundo espiritual muito tristes, em consequência de perder do tempo que perderam aqui na Terra por não atenderem aqueles que passaram pela vida deles. Que o ócio trouxe para eles essa tristeza, essa amargura no mundo espiritual. E também aqueles que ainda conhecem o Espiritismo e aí sabem da existência dos espíritos, sabem da existência da vida no outro mundo e ainda assim desdenham desse conhecimento e chegam na outra vida, vamos dizer assim, fracos, enfraquecidos pelo trabalho que foram convidados a fazer aqui na Terra, os compromissos que assumiram nos planos espiritual. E aí Allan Kardec continua. Aí a observação, essa primeira parte foi do livro dos Médiuns. Agora ele continua aqui. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se vêem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se que o óvulo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de alguma coisa. Grande seria a satisfação do primeiro se pudesse socorrer em larga escala a indigência. Mas, se essa satisfação lhe é negada, submeta-se ao limite a que possa fazer. Aliás, será só com o dinheiro que podem secar as lágrimas e dever-se-á ficar inativo desde que não tenha dinheiro? Será que é só o dinheiro que é um entrave no nosso trabalho assistencial, vamos dizer assim, para assumirmos os nossos compromissos do mundo que assumimos, para realizarmos os talentos que nós assumimos e que trazemos do mundo espiritual? Será que é só o dinheiro que nos falta? Allan Kardec nos pergunta aqui. E será que não existe um mínimo que nós podemos fazer sem a questão financeira? E o Emmanuel, ele traz essa lição no livro da Esperança. No livro da Esperança, ele traz essa lição, que o livro da Esperança é uma continuação do estudo, é um complemento do estudo do Evangelho. Quando completou 100 anos, o Emmanuel trouxe essas lições. Ele traz e diz assim: abracemos felizes as atividades obscuras que a vida nos reserva. Grande é o sol que nos sustenta os mundos, e grandes é a semente que nutre os homens. E aí ele começa falando assim: engenheiros planificam a estrada, consultando livros preciosos no gabinete, e a breve tempo, larga avenida pode surgir na selva. Entretanto, para que a realização apareça, tarefeiros abnegados removem estorbos do solo e transpiram no calçamento. E ele traz nessa lição, chamada Deveres Humildes, ele vai fazendo a comparação daquele que tem o maior conhecimento e daquele que trabalha na ajuda daqueles negociantes que têm grandes possibilidades de produtos da terra, etc., e daqueles que plantam a gleba, dos agricultores, dos técnicos avançados e dos trabalhadores, dos operários que fazem. Ou seja, daqueles que têm grandes possibilidades e daqueles pequenos que também dão a sua contribuição. O que Allan Kardec nos chama a atenção aqui, dizendo se há necessidade realmente do dinheiro. E ele continua aqui, mais uma vez, na continuidade, no item 7,
convidar os pobres e os expropriados, dar sem retribuição. Ele nos chama a atenção que vem em sequência a esse item aqui, que é o óbolo da viúva, que é o trabalho desinteressado. Ele diz assim, palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 12 a 15. Disse também àquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para eles os pobres, os expropriados, os coxos e os cegos. E sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão no reino de Deus. Então Jesus, parece até estranho, né, que Jesus venha com essas palavras para a gente não convidar o rico, não convidar o parente, etc, etc, para deitar, para sentar junto à mesa, para que não haja retribuição, mas para que o trabalho seja feito desinteressadamente. Esse trabalho seja feito desinteressadamente, para que nós não esperemos retribuição desse trabalho. É lógico que quando ele fala para convidar os coxos, os pobres e os expropriados para a nossa mesa, ele diz o quê? Ele nos lembra o quê? Que nós devemos trabalhar junto àqueles que vão seguir o seu rumo, que vão seguir a sua vida, e não vão ficar falando: nossa, que belo trabalho que fulano fez, que belo trabalho que fulano faz, cheio de agradecimentos, etc, etc. Eles são gratos. Muitas vezes nós ouvimos, nós temos contato com algumas famílias, que atendemos algumas famílias, muitas vezes nós ouvimos essas famílias chegarem até nós e agradecerem, falarem: olha, muito obrigado pelo trabalho que você fez. E nós, muitas vezes, somos muito gratos ao trabalho que nós recebemos. Isso eu posso dizer de cadeira, porque na minha família nós recebemos grandes ajudas nos momentos mais difíceis que nós tivemos, nos momentos de doença mais difíceis que nós tivemos, nós recebemos ajuda de grandes médicos. E nós agradecemos junto a esses médicos. Mas ele diz assim, para quando você for fazer um trabalho, que médicos que fizeram um trabalho desinteressadamente, que fizeram um trabalho por objetivo do quê? Por aquele objetivo que ele traz quando ele vem para o planeta: atender as pessoas, trazer a cura para as pessoas, ajudar, trazer o bem-estar do paciente. E isso a gente pode dizer que muitos deles nem esperam esse tipo de reconhecimento. E muitas vezes nós ouvimos e essas pessoas seguem em frente, elas seguem o rumo delas. E mais uma vez eu gostaria de lembrar o Dr. Bezerra de Menezes, que quando ele desencarnou, ele recebeu no jardim todos esses espíritos que esperavam por ele. E ele pergunta: mas o que é isso? Ele é levado até a janela e aqueles espíritos que ele ajudou desinteressadamente, espíritos que ele ajudou nas sessões de desenvolvimento mediúnico, nos centros espíritas, na Federação Espírita, espíritos que ele ajudou ali na medicina, espíritos que ele ajudou ali no exercício da medicina. Nós temos um outro exemplo no livro Nosso Lar, com o próprio André Luiz, que ele está lá num lugar, quem leu o livro Nosso Lar, e eu acredito que todos devem ter lido, ele vai encontrar ali no livro Nosso Lar, ele vai encontrar um casal que ele ajudou. Até ele ficou meio titubeante na ajuda, mas enfim, ele acabou ajudando o casal, e aquele casal está ali em Nosso Lar e fala: olha lá, tá vendo? Foi ele que nos ajudou, foi esse médico que nos ajudou, e tantos outros que ele ajudou, ainda que não com
tão desinteressadamente ou com tanta boa vontade, mas muitos oravam por ele enquanto ele estava no umbral, no período que ele passou no umbral. Muitos desses pacientes que ele ajudou, muitas dessas pessoas que ele ajudou, oraram por ele no umbral, fizeram preces para ele superar aquela situação. Porque são gratos, são espíritos gratos. Porque nós somos gratos àquilo que as pessoas nos fazem. A gente não precisa ficar alardeando. E nem a gente espera que um mínimo lá, aquela coisinha de nada que a gente faz, que alguém venha também falar. Mas esses espíritos são gratos. Porque a gente não sabe da necessidade desse espírito nesse momento. Mas quando você ajuda, quem está sendo ajudado sabe da necessidade que ele está sentindo. Sabe do sofrimento que ele está passando. Então ali é ação e reação. E é isso que nessa parte aqui, ele chama a atenção. O Allan Kardec chama a atenção. A gente sabe que para uma ação que nós fazemos, vai existir uma reação. Mas que essa reação deve ser desinteressada. Essa reação não deve ser... Nós não devemos buscar fazer essa ação esperando a reação. Mas devemos trabalhar desinteressadamente, levando o consolo, levando, enfim, aquilo que as pessoas precisam. Ele diz assim, aqui, eu tenho mais uns 4 minutos, dá para ler mais um pedacinho. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhe buscarmos o Espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linhagem era quase sempre figurada. Sua linguagem era quase sempre figurada. E para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes que produzissem efeito de um colorido vivo. É assim que a gente trabalha com as crianças também. Muitas vezes, se você pegar alguma coisa e falar assim... Não, quando você dá um enfoque para alguma coisa assim, você chama a atenção da criança, do jovem muitas vezes, da criança, e aquilo fica guardado na cabecinha dela. E ali você vê que tem frutos esse trabalho que você faz com as crianças. Seja na escola, seja na evangelização infantil, você vai ver mais lá na frente esses frutos. O âmago de seu pensamento se revela nesta proposição. E sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem quando tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse, convidai-os para os vossos festins, os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Pois festins devereis entender, não só os repastos propriamente ditos, grandes jantares, mas a participação na abundância do que desfrutais. Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido literal. Quando não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem fazer-lhes honra ou a seu turno convidá-los. Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço, às vezes, se lhe presta sem que o pareça. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Nós observamos aí, é bem interessante esse comentário da Allan Kardec, porque muitas vezes nós convidamos, ele lembra dos convites que nós fazemos aos nossos parentes, que são menos, que têm menos do que a gente, que são muito mais humildes do que a gente, e que nós devemos ser humildes também no nosso convite e na nossa recepção. E atendermos esses parentes como nós atenderíamos os coxos,
os estrupiados. Então ele abre mais uma vez, mais um leque aí para nós praticarmos a caridade. Sem aquela ostentação, nós vamos convidar uma pessoa que não tem manejo à mesa e colocar lá diversos talheres, diversos pratos, copos diferentes para bebidas diferentes, porque a gente sabe que acontece isso em grandes jantares, banquetes, com pessoas que têm manejo, que conhecem aquele tipo sabem manejar aqueles inúmeros talheres, etc. A gente não vai fazer isso com o parente, mas nós vamos tratar da forma que o parente deve ser tratado, ou da forma que a pessoa deve ser tratada, sem nos colocarmos numa posição superior, e levando para esse entendimento, para esse estudo, aquele parente e aquela pessoa que nós atendemos durante a nossa vida, que nós levamos para a nossa vida. Então isso é muito interessante, é um capítulo muito interessante, que abre um leque enorme de trabalho para a nossa vida, para nós refletirmos. Se alguém quiser fazer alguma observação, eu já estou passando 1 minuto da hora, e se alguém quiser fazer alguma observação, se quiser falar alguma coisa, nós estamos à disposição, senão nós vamos passar para outra parte dos trabalhos. Lembrando que no dia 21 de novembro, nós vamos ter a noite de autógrafos oficial na livraria Saraiva Bag Store do Shopping Morumbi, onde a doutora Marlene vai autografar o livro Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho. Ela vai estar lá na livraria Saraiva e nós vamos convidar nossos amigos e aqueles que querem participar conosco dessa festividade. Está aqui, ó, os avisos estão aqui em cima da mesa.